Os judeus, quando querem falar de um ato exclusivo de Deus, eles usam o verbo bará. Você conhece porque está no primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus. Bereshit bara Elohim. O autor do Gênesis, está dizendo o quê? No princípio, criou Deus de uma forma que só Ele pode criar, bará. Repito, os judeus usam bará apenas para o ato de criação de Deus. Você me entende? Se fosse falar de qualquer fabricou, mas é Deus criando, bará é uma palavra sagrada para a religião de Israel. E eu te pergunto, qual a palavra que você acha que Davi usa quando ele está orando aqui e fala, cria em mim, ó Deus? Hein? Bará. É um penitente dizendo, cria, porque se o Senhor não criar, ninguém pode criar. Eu sei a desgraça que está aqui dentro. E se o Senhor não reformar isso, eu não tenho a menor chance. Só o Senhor pode fazê-lo. Que alegria. Puxa, quanta coisa linda a gente cantou, não é? Esses hinos me quebram no meio, literalmente. Tem uma poesia maravilhosa. Eu ouvi tanta coisa boa. Eu já mudei o meu sermão na minha cabeça aqui umas 6 vezes, não é? A partir de Tiago e a sua brilhante introdução, que nos foi lembrada pelo pastor Fábio. Depois agora Romanos que cantamos, não é? Parte de Romanos que cantamos, lembrando o ensino do apóstolo, que por mais que nós queiramos agradar a Deus, pela humanidade que caminhará conosco até o último dos nossos dias, a gente ainda vai viver esse conflito constante de uma luta entre as milícias do espírito e da carne, de modo tal que muitas vezes o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E o bem que eu tanto anseio em fazer, me dá trabalho em concretizá-lo. Eu não sei se você sabe, mas 700 anos antes de Paulo escrever isso, um outro cidadão famoso, como eu leio muito ele, a gente ficou íntimo, eu chamo de Ari, mas você pode chamar de Aristóteles, que funciona. O grande filósofo da Grécia Antiga. Na academia, na filosofia, eu estou lá, não é, terminando o meu doutorado na filosofia, a gente, quando fala o filósofo, é de Aristóteles que a gente está falando. Então é mais ou menos assim, Aristóteles e o resto. O resto é nota de rodapé, a gente brinca a respeito daquilo que ele escreveu. Mas 700 anos antes de Paulo, Aristóteles escreveu o primeiro tratado de ética, ou seja, da funcionalidade prática da vida humana, em que termos a gente deve viver e conviver. Ele fez isso pensando no filho dele, por isso o trabalho chama Ética a Nicômaco, que é o seu filho, um bom nome aí, se alguma irmã estiver esperando o bebê, não é? Nicômaco, não é? O menino vai te odiar pro resto da vida. Mas o pai dele também chamava Nicômaco. Então, acho que ele quis se vingar, não é? De alguma forma. Mas por que eu estou falando isso? Porque na Ética a Nicômaco, de Aristóteles, 700 anos antes de Paulo dizer isso, sabe o que está escrito lá na Ética a Nicômaco? Aristóteles escrevendo, puxa vida, o bem que eu quero eu não dou conta de fazer. E o mal que eu não quero, por vezes eu faço. Paulo, que é doutor em todos os mundos, Paulo, que é ilustrado em todas as culturas, pega gancho, e ele faz isso com vários autores, não é só com Aristóteles. Paulo cita vários autores do cotidiano dos camaradas para mostrar para eles, é verdade. E tanto é verdade que faz 700 anos vocês estão lidando com isso e não dão conta. Agora é bonito que quando Paulo escreve, ele diz a mesma coisa com Aristóteles. O bem que eu quero eu não dou conta, o mal que eu não quero por vezes me domina. Só que Aristóteles para aí. E Paulo diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, aleluia. Paulo abre a porteira e escancara o que falta. Não é? Aristóteles já estava comendo capim pela raiz há muito tempo. Mas imagino que Paulo podia virar, Aristóteles, era isso aqui que faltava. É verdade, o limite da raça é esse mesmo. É até aí que a gente chega, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que em tudo nos conduz em triunfo. Essa parte Aristóteles não trabalhou, não sabia, mas Paulo nos ajuda a lembrar. 1 Samuel capítulo 16. Você conhece a história. Sabe, minha irmã, meu irmão,
Quando você abre 1 Samuel 16, poucas vezes na Bíblia, eu falava isso hoje de manhã lá na Memorial, poucas vezes, são algumas, mas são poucas. Deus, na Bíblia, diz que se arrependeu de fazer algo. E é claro que Deus, o Deus, não é? Se arrepender de algo é porque esse algo é muito desastroso. Afinal de contas, mexeu com o coração do próprio Deus. E o verso último do capítulo 15, que antecede o capítulo que nós vamos ler, ele termina dizendo que Deus se arrependeu. E no caso aqui, o motivo do arrependimento de Deus é uma pessoa, e o seu nome é Saul, é um rei. Um rei que deixa Deus arrependido por uma razão que foi mencionada en passant várias vezes aqui. Ou seja, um coração que se distanciou do seu Deus, do seu Senhor, logo da vontade desse Deus. Esse é o problema com Saul. O povo de Israel queria um rei, pedia um rei. Deus deu a eles a oportunidade de ter um rei, e esse rei é Saul. Mas Saul, como outros personagens da Bíblia, e aqui já vem uma lição para nós, traz um princípio encarnado nele próprio, que deve ser um alerta para a gente, que nem sempre começar bem significa terminar bem. Na Bíblia, muita gente começou bem, mas não terminou bem. E como eu disse, a raça é pródiga em repetir erros. Quanta gente você conhece, começou bem e não terminou bem? E mais, na tua vida, talvez muitos aqui como eu, tenham histórias para contar de um ou de outro momento, onde uma ou outra coisa começou bem, mas não terminou bem. Algum projeto profissional, algum sonho, algum empreendimento, lá no trabalho, uma sociedade, algo do tipo. Quantos casamentos começam bem, não é? Com jura de fidelidade eterna, de presença constante, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na dor, na grana ou na dureza. Minha mulher nunca conheceu o lado da grana, né? A dureza, na dureza, na dureza, na dureza. Quanto casamento começa bem e não termina bem? Quanta paternidade começa bem? No dia que o bebê nasce, ele é celebrado, é pego no colo, bilu bilu teteia, mas de repente ele tem 14, 13 anos, ele olha e fala: onde é que está aquele homem que me pegou um dia no colo e falou que ia cuidar de mim o resto da vida? Porque já faz uns 2 anos que eu não o vejo. E na verdade ele vai passar mais uns 30, 40 sem vê-lo, porque aquele homem foi embora. Você percebe, né? Na vida muita coisa começa bem, mas não acaba bem. Saul começou bem, mas não acabou bem. Está aqui o texto que diz que forma chata, ruim, catastrófica de acabar sendo rejeitado, não por um povo, não por quem o elegeu. Veja, não foi o impeachment, não é a Dilma, é Saul. Ele foi rejeitado por Deus. E agora Deus, que embora se arrependa, nunca perde a rédea. Eu não sei se já te contaram, mas Deus tem a rédea da história nas mãos. Nada lhe escapa ao controle. Tem uma teologia moderna e perigosa, inclusive de alguns amigos famosos meus, não é? Que andam pregando uma coisa mais ou menos nessa direção, que Deus tem controle e soberania, mas quase plena. Eu falei, não, quem tem controle e soberania quase plena é quase Deus. Porque é algo que lhe mete, lhe impõe um limite. Precisamos bater um papo, sentar com esses moços que foram nadar nas águas da bendita filosofia, que era para eles talvez um pouco de água turva, e aprenderam com tal do existencialismo moderno algumas coisas que são fascinantes, porque jogam confete no nosso ego, e eles estão se afastando um pouco. Não, na minha Bíblia Deus continua sendo Senhor e soberano em tudo e todos. Não há nada que lhe escape ao controle. Nada, 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 nada. Nada lhe escapa ao controle. Eu estava lendo hoje o Antigo Testamento, na minha devocional, e sorrindo com isso. Quando José disse para os seus irmãos, lembra? Lá no fim da história, tudo resolvido, os irmãos perdoados. Eles falam, não, José fala, fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada com vocês. Porque embora vocês achem que vocês tenham feito alguma coisa comigo, foi Deus que fez através de vocês alguma coisa comigo. Ele fez o maioral da terra. Ele usou vocês, eu só tenho que agradecer. Não é? E Deus é assim, na Bíblia Deus fala usando uma mula. Não vamos exagerar também, não é? Aqui nós que temos que pregar por conta disso, não é? Mas usou mula.
Então Deus nunca perde o controle. E ele falou, tá bom, eu estou arrependido, mas para isso tem remédio. O remédio é, eu vou escolher um novo rei. E agora não vai ser um rei que Israel escolhe, como foi Saul, e pergunta para mim se está bom. Agora vai ser um rei que eu vou dizer, está bom, e Israel vai assumir como rei. Outra lição importante para nós. Lembre-se disso. Oração não é um momento onde você vai perante Deus para ver como é que você pode fazer com que Deus faça a sua vontade aqui nessa terra. Na oração você não vai buscar falar para Deus o que Ele tem que fazer para você. Na oração você vai buscar de Deus saber o que Ele quer fazer em você. A escolha de Saul foi algo assim, escolhe-se e aí um negociata com Deus lá, ver se Ele dá a bênção final e tudo bem. Agora não. Agora é uma escolha que parte do próprio Deus. Como é que Deus escolhe o novo rei? É a história que nós temos aí no capítulo 16. A história é curiosa, né? Primeiro, entra nessa roubada o velho profeta Samuel. Ser profeta, meus irmãos, profeta da Bíblia, não o profeta de hoje em dia que anda de avião para lá e para cá, tem os seus súditos, né? Mora em mansão, dá profetada à vontade. Não, os profetas do Antigo Testamento, esses aqui da Bíblia, era uma roubada ser profeta. Primeiro porque o profeta sempre se insurgia contra dois poderes que dominavam aquele período. Quais? O poder político e o poder religioso. Então o profeta era um cara que acordava de manhã, abria a janela e falava, Deus, diz aí, com quem que eu vou brigar primeiro hoje? Com o rei ou com o papa? Briga fácil, né? Eu vou brigar com o sumo sacerdote ou com o rei? Escovando o dente e pensando nisso. Porque essa era do profeta. Confrontar. Tem dois verbos que caracterizam um profeta. Anota aí na tua Bíblia, para você não esquecer. Quais são os dois verbos que caracterizam o profeta? O profeta anuncia e o profeta denuncia. Fala comigo, você nunca mais esqueceu. O profeta anuncia e o profeta denuncia. O que o profeta denuncia? O profeta denuncia o pecado em todas as suas vertentes. O profeta denuncia a impiedade. O profeta denuncia o abuso, o profeta denuncia o mal-feito, o profeta denuncia a opressão social, a injustiça social, a iniquidade reinante contra tudo e todos. Aonde o pecado está fazendo frente à vontade bendita de Deus, o profeta anuncia dizendo, assim diz o Senhor, está errado. Então o profeta denuncia. Agora, ainda bem que ele não só denuncia, porque ia ser dose aguentar esses caras também, né? E eles iam ser mais mal vistos do que já eram. Além de denunciar o mal, ele anuncia. E o que o profeta anuncia? Aleluia, né? A possibilidade da conversão, a possibilidade do arrependimento, a possibilidade da mudança. Então todo profeta bíblico não tem nenhum prazer em meter o dedo e condenar. Na verdade, o dedo do profeta, pode ver na Bíblia, ele só aponta quando ele faz parte da mesma mão que ajuda a levantar e diz, mas vem para cá, é aqui que Deus te quer. Outra lição para nós, aliás, né? Seu dedo só pode apontar alguma coisa quando ele faz parte da mesma mão que ajuda a levantar e fala, mas nós vamos mudar isso aí com a graça de Deus. O profeta anunciava o arrependimento. A palavra do texto bíblico, vocês sabem, o Antigo Testamento escrito no texto dos judeus, o hebraico, a palavra arrependimento é a palavra shuv. Então imagina, o maluco está indo igual um que, né, meu amor, aqui no túnel, eu entrando com um carro e o moleque vindo de fone de ouvido, camisa do Corinthians, né, daí eu até dei um desconto, que é da família, e tal, e com fone de ouvido, eu de frente para o carro. Eu falei, eu vou parar para ele passar à vontade por cima do meu carro, né, e eu vejo se ele sobrevive lá. Então eu vejo um maluco desse na direção do abismo, vai cair, não está vendo? Se eu sou um profeta, o que eu grito? Essa palavra, né? Shuv. Shuv significa vire-se, volte. É isso que o profeta anunciava. Arrependa-se, shuv, vire, mude a direção, volta, toma outro rumo, o rumo da vontade de Deus. Pois bem, temos um profeta chamado Samuel, que trabalha nessa profissão fantástica, não é? E você reclama da tua profissão, tá vendo? Não é? Você podia ser profeta aqui com Samuel. E Deus disse para ele, Samuel, vá à casa daquele velho belemita,
aquele ancião de Belém, chamado Jessé, porque dentre os seus filhos eu vou escolher o novo rei. Isso está aí no verso 1. Dentre os seus filhos, diz o final do texto, me provi de um rei. Bom, vai lá o profeta, e para encurtar a história, chega na casa de Jessé. Jessé é o negócio seguinte: vim aí fazer uma visita, e não é uma visita à toa. Deus resolveu que um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. Eu imagino Jessé, vá. É sério? Claro, eu sou profeta, não estou brincando. Mandou os meninos tomar banho, toma um banho, bota a roupa de ir na missa aí, né? Porque olha, o profeta aí vai escolher, um de vocês é o rei. Como é que é, pai? Não sei. Enfileira. E os 7 se enfileiram ali, enfiladinho, está aí no texto. O profeta pega o chifre, o azeite, para jogar o azeite na cabeça. Esse é o significado da unção. O azeite significa o escolhido, aquele que pelo azeite significa bem-vindo pelo povo, e é subentendido, tem autoridade oficial para cumprir o reinado, etc. e tal. Daí vem o símbolo da unção, que depois ganha conotações religiosas também. Mas perceba, no verso 6, começa o desfile dos filhos. E, estrategicamente, o primeiro a ser apresentado é Eliabe. Eliabe, sabe aqueles caras que parecem um corneto? Sorvete, que é larga, que em cima vai afinando na cinturinha? É o Eliabe. Campeão das pelejas, o guerreiro da família, o Conan da turma. Ele é tão impressionante que a gente ri, mas o profeta se impressionou, e o profeta diz no seu humano coração o quê? Está aí no texto, ó. Certamente, verso 6, está aqui perante o Senhor o seu ungido. Porque vamos e venhamos, compara esse cara com o resto. É ele. Ele diz, o profeta diz, é ele. Mas veja o que Deus diz no verso 7. Deus olha, filma a cena e diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, tira o olho do seu exterior, não atente para a sua altura. Eu estou dizendo para vocês, o cara era grande, forte. Por quê? Porque o Senhor, é Deus que está falando com Samuel, eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor vê o coração. E veja no começo aí, e esse cara aí, eu vi o coração dele e o rejeitei. Está aí, ó. E esse cara tem um coração rejeitado. Puxa, Saul, coração rejeitado. Eliabe, coração rejeitado. E eu imagino que nessa hora o profeta deve ter ficado já naquela tensão dele, o negócio aqui vai ser quente. Vamos lá, vamos tentar o segundo. Verso 8, chama Abinadab. Eu fico imaginando como é que vinham os caras. Eu tenho que ler a Bíblia sempre com imaginação, por favor, use desse recurso. Esse aqui é gostoso, não é? Porque eu imagino que o sexto na fila já estava assim, né? Cantando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tipo assim, não estou aqui nessa cena. Porque imagina, o meu irmão desse tamanho não dá conta, vai sobrar para mim. Passa o Abinadab, nada. Passa Samá, nada. O fato é o seguinte, chega no sétimo, e aí eu imagino que o Samuel no sétimo levantou, pegou o chifre, meteu o azeite, é o último, agora não tem errada. Não é? Oh Deus, até que enfim, hein? E Deus falou, senta. Senta e guarda o chifre. Não é esse. E aí fica um silêncio mortal no ambiente. E o velho, o profeta, pergunta para o velho, o belemita, passou todo mundo? Passou, mas não tem mais nenhum. Não, tem o caçulinha, né, merdinha, ele está cuidando das vacas lá no campo. Ele é frágil, ele é pequenininho, ele é ruivinho. Os ruivos tinham muita pecha nessa cultura. O ruivo era meio que defeito de fábrica, castigo dos deuses, como em algumas culturas até hoje ainda. Verdade. É um ruivinho, está lá, nem tomou banho, está fedendo o cocô de bode lá. Traz o menino. E aí, meus irmãos, Deus, que é fascinante na forma de agir, quando o menino entra na cena, o verso 12, olha o que Deus diz, não é? Diz para o profeta, levanta-te e unge-o, pois esse é o cara. Este é o novo rei de Israel. E olha o que diz o verso seguinte, Samuel unge por fora, faz o que o ritual manda para sociologicamente ficar tudo certo. Mas há uma outra unção nesse texto.
E é essa que a gente precisa. Diz que naquela hora, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou, foi para Ramá, pensando, eu não tenho a menor dúvida, isso vai dar uma confusão. Porque a hora que Saul souber, o mundo vai acabar. E o mundo começa a acabar na próxima página da Bíblia. O pau fecha. Mas nós temos duas certezas aqui. Primeiro, foi uma escolha de Deus. E porta que Deus abre, meu amigo, ninguém fecha. Nem homem, nem capeta, nem diabo. Colossenses, lembrado pelo pastor aqui agora há pouco. Ele cravou a cédula de dívida que nos era contrária na cruz e expôs ali todo o principado e potestade à vergonha, cancelando esse escrito de dívida que nos era contrário, diz o apóstolo. Quando Deus abre, ninguém fecha. Temos um novo rei, mas agora eu quero voltar então, ou na verdade chamar você para esse tema do coração. O Senhor vê o coração. Eu quero perguntar para você nessa noite, como é que Deus vê o coração? Quem já esteve num cardiologista aqui alguma vez? Levante a mão, bem alto, hein? Eu vou toda semana, já sou sócio dele. Cardiologistas antigamente tinham que suar frio para descobrir alguma coisa. Hoje eles veem o teu coração em 3 dimensões. Vê o aurículo, vê o ventrículo, vê o burrículo, sei lá, tudo que tem no coração, eles veem, e veem com riqueza de detalhes, não é verdade? Com riqueza de detalhes. Quando Deus vê o coração, é assim? É a mesma coisa que Deus está vendo? É disso que o texto está falando? Não, né? Por quê? Primeiro, entender que coração, do que nós estamos falando quando a gente fala de coração. Porque poeticamente a gente usa muito. Inclusive é natural, né? A gente está falando de mudanças de alma e de hábito, como o irmão falou há pouco, a gente fala em mudar coração, por conta dessa memória bíblica que nos domina. E falamos até na cultura. Ah, Sandra um dia roubou meu coração. Sempre é o do outro, né? O coração leviano é sempre o outro que é o leviano, eu comento aqui no livro. E quanta coisa a gente fala do coração, não é? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Dizia Blaise Pascal, nosso irmão na fé, famoso filósofo de outrora, não é? E repetido no samba brasileiro também, porque a gente não perde nada, né? A gente plagia do Pascal ao Mr. Catra aqui, vale tudo, não é? Então se canta no Brasil também, não é? Aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou, em nome de Jesus, um grande amor você jurou, mas não cumpriu, etc. E ele diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece, faz promessas e juras, mas depois esquece. Cantamos isso aqui hoje, só que com um jeito de crente. Não é? É um jeito de crente. Que coração é esse? Primeira pergunta. Segunda, se eu estou falando em guardar o coração, é óbvio, vamos lá, capricha, eu sou professor, eu gosto dessa coisa, né? Se eu estou mandando guardar é porque pode... Ai, que classe fraca. Oh, vocês não vão passar no Enem, assim, não é? Vamos de novo. Oh, pelo amor de Deus, você é mamão. Oh, acorda aí, compadre. Não é? Quando tua mãe dizia guarda, é para o quê? Não perder, isso. Aí já melhorou, agora já dá para ir para a segunda prova do Enem. É para guardar porque se pode perder, obviamente. E se eu posso perder, como é que eu perco o tal do coração? E como é que eu me previno para não perdê-lo? Provérbios 4, 23. Vamos lá, uma só voz, bem bonito. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Oh, legal. Tem uns marrentos que não falaram, eles sabiam, só não falaram de marra. Vamos falar agora. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Está aí. Como é que eu guardo o coração? Já dissemos que o coração, quando dizemos Deus vê o coração, não estamos falando disso aqui, desse órgão físico. Os gregos chamavam cardios, por isso você vai no cardiologista. Por isso o piripaque é um piripaque cardíaco. Por isso o exame eletrocardiograma, cardios, o coração. Mas não é do órgão que nós estamos falando, então do que nós estamos falando? Como é que eu guardo o coração? Eu cresci ouvindo que você guarda o coração comendo becel, não é? Não fumando, comendo fibra, comendo mato e correndo feito um desesperado, sabe-se lá do quê? E aí o teu coração é guardado. De novo, pode ter valor nisso tudo? Até pode. Na becel eu descreio total. Tá? Eu e todo mundo que já aprendeu a ler, né? Agora sabe que mudaram os conceitos. Mas enfim, não é esse tipo de guarda que nós estamos falando. De que guarda estamos falando? Meu irmão, na Bíblia, coração
é uma palavra central, como é para a nossa vida. No Antigo Testamento, que é o texto onde nós estamos, é da onde o conceito vem e vai adentrar o Novo Testamento, 850 vezes exatamente aparece a palavra coração. Pô, Marcelão, você ficou contando esse negócio? Juro que não. Eu tenho mais o que fazer, eu moro em Floripa. Temos 100 praias, não é? Não fiquei contando isso aí. Mas graças a Deus alguém contou por mim, não é? E hoje tem esses recursos que contam, é só mandar que conta, não é? Então alguém contou e me contou. 850 vezes. A palavra que os judeus usam para coração é uma palavrinha pequenininha, 3 letras. O som é esse, leb, 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 o coração. O que é o coração? Mais do que o órgão físico, para o judeu, e daí a razão de quando o judeu fala meu coração, ele nem bate aqui, ele bate aqui, ó. É normal. A gente vai, o meu coração. Ele diz, o meu coração. Porque para o judeu o coração é a sede do que, Marcelão? Vou falar, se você quiser anotar, vai fundo. Dos desejos, das paixões, das virtudes, dos anseios, dos medos, das escolhas, das disposições de ânimo, do temperamento, tudo que a psicologia moderna estuda e encaixa nas 3 chaves de compreensão da personalidade humana, na Bíblia mora nessa palavra coração. Tem algum psicólogo aqui ou psicóloga? Levanta a mão. Quase, legal. Mas só a irmã teve essa coragem? Mais ninguém? Vamos orar por ela, né? O psicólogo, quando ele estuda os quadros de comportamento, um deles chama-se esquizofrenia. O significado está na palavra, esquizofrenos, divisão na frônese, na capacidade mental que conduz o sujeito. Então, o esquizofrênico, grosso modo, é um cara dividido no meio. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, faço. A psicologia chama isso de esquizofrenia, de neurose. Freud, Jung e todos esses malucos, Lacan, todos seus padrinhos aí, eles vão chamar, estou brincando, eu adoro o negócio, eles vão chamar disso. E eu, quando estou lá na academia, eu fico rindo, eles falam, que você está com essa cara cínica? Eu falo, não, porque vocês acham isso aí o máximo, né? Eu também acho bacana. Mas antes desses caras falarem, rapaz, a Bíblia já tinha falado disso, ó, há muito tempo. Vá! Falei, opa, quer ver? É sentar para ver. Eu vivo fazendo isso lá na UFSC. Tem dia que eu tomo tanto café que os olhos ficam pretos, né? Mas o café, só vai abrir a Bíblia e mostrar para o cara, está aqui, eu juro que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O pastor Flávio falou aqui, eu presto atenção no que a pessoa fala aqui, não dou amém à toa não, né? Faço o mesmo com o meu sermão. O pastor falou aqui uma coisa importante, que a Bíblia apresenta o homem sempre exatamente como ele é. Aliás, frase preferida do grande pregador há pouco falecido, do mundo dos batistas, Billy Graham. Uma das frases que Billy Graham mais repetia, a Bíblia diz do homem exatamente o que o homem é. E aqui estamos nós, diante do conceito bíblico de coração. Então perceba, imagine uma sala de reuniões com várias cadeiras. Qualquer reunião tende já a ter tensão. Reunião é um negócio feito para o pau quebrar. Não é? Os crentes quebram com mais classe, não é? Quebram com versículo. Você é um Provérbios 12, 38, não é? Você é um... Eu moro num condemônio, ou num condomínio, não é? Por vezes é um condemônio. E vai ter agora uma reunião para escolher a cor de pintar o prédio. Promete. Não é? Eu já vou bem jantado, não é? Então, levar a colher de chimarrão, morram, eu não quero nem saber. A cor que escolher, eu voto a favor. Por quê? Porque em qualquer reunião, não são pessoas, carcaças que sentam, são corações que se juntam. Coração nesse sentido. Coração sede de desejo, de emoção, de paixão. Meu irmão, minha irmã, na Bíblia, coração é o lugar onde nascem os seus maiores desejos, mais nobres e os mais pérfidos também. Coração é onde as grandes virtudes de força, valor e coragem brotam na tua vida e também seus medos, seus pânicos, suas dúvidas. É no coração, lá no coração, que a verdade dos fatos vem à tona. Os fatos são a ponta do iceberg. O que importa é o que está para baixo d'água, que é muito maior que aquilo e que o fato é só a consequência final. Você me entende? Quando um homem jura fidelidade a uma mulher lá no altar, como eu mencionava há pouco,
É no coração que ele está fazendo. Mas quando ele adultera e trai essa mesma mulher, foi no coração que ele fez essa escolha. Se você reparar na Bíblia, no Antigo Testamento não tem uma palavra para a mente. Já reparou? Pode ver. Todas as escolhas da Bíblia são escolhas feitas porque para o judeu o coração, repito, é a sede do intelectivo, da escolha, do mental, do espiritual, é a caixa de comando. Meu professor de Novo Testamento, durante a minha formação na Faculdade Batista, o Dr. Russell Shedd, a quem eu devo tanto, o Dr. Shedd falava isso e repetia muitas vezes na aula, e eu anotei numa das vezes que ele falou. Ele dizia assim, irmãos, com aquele jeito dele, o coração, no sentido metafórico, é o centro da vida intelectual e espiritual, ou seja, é onde todas as coisas que vão sair, se exteriorizar a partir das suas escolhas, suas opiniões, aonde elas nascem, brotam, se desenvolvem. Então eu dizia, imagine uma sala de reunião para decidir a cor de condomínio, já o pau fecha. Agora imagina uma mesa, uma sala de reunião com esses ilustres convidados. Pode entrar, senhor desejo, dona emoção, não é? Seu instinto. Ô dona paixão, que bom que a senhora veio, não é? Dona vontade, oi teimosia, como é que está a família? Está bem? Ah, veio junto. Entra a teimosia, a marrentice, a birrice, tudo junto. Eles vêm todos e sentam na mesma mesa, e todos juram que têm a verdade consigo. A verdade nem vem numa reunião dessa, que ela não é louca. Vão partir ela no meio. Você me entende? Isso é o teu coração. Isso é o teu coração. O seu coração, e agora há pouco quando orávamos pelas crianças, eu orava lá com muita garra, por essas, e orava pelas netinhas, Maria Clara, Maria Tereza, minha sobrinha neta, Miguel, neto da Sandra, orando por eles, dizendo, Deus livra-os do mal. Por quê? Porque essa molecada, o coração deles, o nosso também, mas o deles em especial, está lá. Está lá no tablado do leilão e tem um monte de gente dando lance. Eu vou rifar o meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Nós, cristãos, negativo. Nosso coração já foi comprado, o leilão acabou. O preço pago foi o sangue da cruz. Não tem oferta mais. Isso é fato. Mas até o último dia da tua vida, todos os que dão lance vão continuar gritando. Todo dia. Todo dia. Você me entende, né? Todo dia, a falta de caráter vai dizer, eu quero o Marcelo, é meu. Quando a vizinha gostosona passar, a minha sexualidade vai gritar, oh, eu quero para ele, eu quero para ele. Quando desbando lá na UFSC de uma outra coisa, que tem, é claro, não é? Instituição governamental, fala, meu, por aí é mais fácil, ninguém está vendo. Ele vai gritar, oh, eu quero essa falcatrua para o Marcelo. O meu coração continua no leilão, para eles, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. A irmã no louvor orava, nosso tesouro, nossos vasos sejam para honra e excelência, e não para desonra. Paulo diz que um coração bem guardado é assim, é um tesouro de Deus num vaso de barro. A pergunta é, eu posso confiar nesse coração? Esse guardar implica o quê? Veja que o guardar é um imperativo para mim e para você. Deus não está falando, deixa eu guardar o teu coração. Guarda o teu coração. Meus irmãos, se você tivesse que escolher uma palavra dentro desse versículo, sobre tudo que tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você tivesse que escolher uma palavra desse versículo para dizer, pastor, essa é a palavra mais importante do versículo, qual você escolheria? Fale bem tranquilamente, não tem certo ou errado, intuitivamente. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Qual você acha que é a palavra mais importante desse verso? Fale comigo. Guardar, sobretudo. Eu fecho contigo. Não que as outras estejam erradas. Acho que o irmão nos sugere um bom caminho. Palavra mais importante, sobretudo. Da outra vez que eu preguei aqui, eu até mencionei isso ano passado. Tem uns textos da Bíblia que a gente lê amputados. Quer um típico exemplo? Todo mundo acha, aqui nessa igreja não, porque vocês são bons de Bíblia, mas nas outras todas que eu prego, muita gente acha que na Bíblia tem um texto que diz assim, deixa eu pensar um aqui bem legal que você conheça bem. Todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam a Deus. O cara jura que está na Bíblia.
E vocês estão me olhando, vários de vocês, com a cara de, e tá, pastor, qual é? Não tá. Assim não tá. Você está jogando fora a palavra mais importante do versículo. É a primeira palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Porque quando você está numa fogueira, como Policarpo de Esmirna, bispo da igreja de Antioquia, morrendo por testemunho e fé, sendo martirizado, queimado vivo, você não sente nada contribuindo para o bem de quem ama a Deus, no caso você. Se for por sentimento, você joga a toalha e abandona o projeto. Policarpo não estava ali porque ele sentia, ele estava ali porque ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, se eu tiro essa palavra, eu estou perdendo o que há de mais precioso no verso. E estou me alinhando com essa concepção secularizada, mental, mundana e atual, que o que vale é o prazer. Essa é a filosofia de base do nosso tempo. Tecnicamente, para ficar bonito, chamamos de hedonismo, a absolutização do hedon, do prazer. Deu o prazer? Manda o pau, leva em frente, inclusive não importa em quem der desprazer. Ou isso só é na minha casa, na minha universidade? Isso está na TV, isso te falam todo dia, eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso. Mas você percebe, a gente não pode perder a palavra mais importante do versículo. Tiago, texto da abertura nossa aqui. Tiago, o pessoal jura que em Tiago tem um versículo que diz assim, ó: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tem esse versículo em Tiago? Assim não. Isso aí vem depois da vírgula. Como é que começa o versículo? Sujeitai-vos a Deus, vírgula, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Até porque não tem nada mais forte para resistir ao diabo do que a primeira parte, sujeitar-se a Deus. Quem se sujeita a Deus, aliás, pouco se importa com o diabo que se dane. Eu quero que o diabo se exploda. Está ferrado, termine. Claro, eu quero lá saber. Quem manda ser tonto? Agora se vira. Não queria ser como Deus? Chupa essa manga. Isso. Vou ficar pagando pau pro diabo. Aí você vê um monte de gente, às vezes, que fica tentando brigar com o diabo. E o irmão dizia isso de novo, no começo do culto aqui. Às vezes a gente quer glória, mas não quer obediência. Palavras suas na primeira canção. É verdade. Eu tento ficar resistindo ao diabo, mas não me sujeitei a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Chegar em casa, pega Tiago e lê. Está assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e depois tem 14 palavras seguidas, e eu te pergunto, sobre o que as 14? Sobre resistir ao diabo ou sobre sujeitar a Deus? Todas as 14, sobre sujeitar a Deus. Porque Tiago é esperto. Ele sabe que é muito mais fácil eu resistir ao diabo, que é feio, tinhoso e maligno, do que eu me sujeitar a Deus, que é bom, amoroso e me dá a opção da escolha. Você me entende? É muito mais fácil. Do diabo, por medo, eu respeito. Deus não impera com medo na vida de ninguém. Essa teologia do cagaço, o diabo usa, Deus jamais. Deus jamais. O diabo chama os seus ascetas e seus seguidores nos terreiros de cavalo, porque ele monta e mete a espora. Deus me chama de filho e diz para mim: eu sou teu pai. Que diabo, eu quero que o diabo se dane. Então perceba, sobretudo, meu irmão, é uma palavra fundamental aqui. Pelo amor de Deus, não é? Eu peço ao Espírito Santo que te mostre isso, que eu não consigo te mostrar. Por que sobretudo é fundamental? Porque veja, ele está dizendo assim, olha, ô Chiquinho, guarda a bicicleta para ninguém roubar, guarda o cachorro para a carrocinha não levar, guarda o pão para ninguém comer, guarda o coração também. Não. Há uma hierarquia nítida aí. Sobretudo, pensa nisso em sinônimos, mais do que qualquer outra coisa, antes de mais nada, antes de pensar em guardar qualquer outra coisa, até porque se não guardar essa, nada fará efeito, nada surtirá efeito, guarda o teu coração, sobretudo. Agora olha só, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Aí você dá um pulo em Jeremias no capítulo 17, e o verso 9, Jeremias diz por que você deve guardar o coração. Lembra? Jeremias 17, 9, o que diz lá? Não há nada mais enganoso do que o coração, e desesperadamente
corrupto. Agora, meu irmão, minha irmã, amados de meu Pai, junta essas duas coisas, sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Não há nada mais enganoso do que o coração. E mete no meio essa frase que eu ouço da boca dos grandes filósofos contemporâneos, Ana Maria Braga, Anitta, Tiririca, etc. E que pior, já ouvi na igreja algumas vezes, não nessa, é claro, mas na minha. Como é que você conjuga? Sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Não há nada mais enganoso que o coração desesperadamente corrupto, com a frase que esse povo adora falar, que vocês conhecem a frase: faça o que o teu coração mandar. Nunca ninguém falou isso aqui, não é? Nunca ninguém te falou isso, você nunca ouviu, então estou te apresentando a frase, tá? Você nunca ouviu isso na televisão, é uma frase inédita, mas eu juro para vocês, volta e meia falam por aí. Faz o que o teu coração mandar. Eu vou morrer de repetir, a Sandra muito pacientemente ouve. Uma vez na igreja, na nossa igreja, eu ia passando, ela estava conversando com uma irmã, e eu passando literalmente pela cena, eu escutei a irmã falar para ela: Sandra, faz o que o teu coração guardar. Lembra no tempo que rebobinava a fita, que tinha a imagem e o barulhinho? Foi igual, eu fazia o Michael Jackson dançando o Moonwalker. Do jeito que eu estava, eu voltei. Eu falei: não sei nem do que vocês estão falando, mas meu amor, não faz o que o teu coração mandar, não. Faz não. Aí ela falou: mas por quê, pastor? Porque eu leio a Bíblia. Aqui, ó, sobre tudo que tem que guardar. Não tem nada mais enganoso. E você diz para a outra fazer, a outra que é a minha. Vai tu. Não, para. No mínimo nós precisamos conversar e pensar do que estamos falando. Porque nessa hora sempre tem um crente, um crentinho malandrinho, que lembra de alguns textos, para ficar brigando comigo, é claro, e eu adoro isso, né? É assim que a gente cresce. Enquanto eu estou aqui falando, você está, pastor, mas e aquele texto, por exemplo, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha aí. Fui pregar numa igreja batista, eu não vou falar aqui o nome do... não vou falar o nome da banda para não queimar a apresentação, mas lá eu joguei um monte de versículos para cima, igual eu fiz aqui hoje. Aqui, graças a Deus, vocês responderam, né? Eu mandava o começo, vocês deram as completadas em bom som. Lá ninguém respondia versículo nenhum. Eu pensava: o que será que eles andam lendo? Mas quando eu falei esse texto, pastor, foi engraçado demais. Porque eu falei, e tem aquele texto também que diz: agrada-te do Senhor teu Deus. Aí a igreja uníssono: Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu falei: raça de víbora, não é? Vocês não ficam nem vermelho quando o assunto é satisfazer o desejo do coração. Foi o único versículo que vocês repetiram aqui essa noite. Vocês não têm vergonha na cara? Eu não aguento. Não me chama para essas coisas, não é? Se o bolo estiver ruim, eu vou falar. Falei: gente, você me entende? Mas por quê? De novo, amputar a primeira parte do versículo, não é? O agrada-te do Senhor, ninguém nem lembrou, mas Ele satisfará os desejos. Foi crescendo a voz enquanto o versículo se desenvolvia. É verdade, a Bíblia diz isso, mas olha como começa: agrada-te do Senhor. O que significa isso? Agradar-se do Senhor é justamente ter um coração que está tão sintonizado com o de Deus, ele sonha sonhos de Deus, ele se indigna contra aquilo que indigna Deus, ele sonha sonhos como os que Deus sonha, ele tem virtudes e valores como os virtudes e valores de Deus. Aleluia, isso é maravilhoso. Mas você concorda comigo que isso aí é para gente grande? Na fé? É o alvo para todos nós. É o alvo para todos nós. Mas esse é um exercício diário e constante. Eu mencionava há pouco o Dr. Rousseau Shedd, a quem eu devo tanto, bem mais do que só pelas salas de aula. Um dia eu estava com a Ellen, filha dele, só nós dois. Eu falei: Ellen, desculpa a grosseria da pergunta, mas você sabe que é sincero, eu amo teu pai. Como é que é a lenda em casa, hein? Não é? Porque para os batistas, o Dr. Shedd é batizado, é quase acende a vela para o homem, né? Dr. Rousseau Shedd, pô. Né? Outro dia eu falei que estudei com o Shedd, o cara me pediu um autógrafo, né? Eu falei: não, pede para ele, pô. Eu perguntei para ela: só estamos nós dois, como é que é em casa o dia a dia? Porque eu entendo, nossa. E ela olhou no meu olho, os olhos dela se encheram d'água. Não era uma menina de 12 anos, não, uma filha criada, séria, formada, missionária de campo, doutora em teologia, né?
Ela olhou para mim e ela falou assim: Marcelo, eu acredito que o meu pai peca porque a Bíblia diz que o meu pai peca. Porque convivendo com ele, olhando para ele, sendo filha dele, eu não saberia te dizer o dia, a hora, o momento. Eu não sei dizer. Eu fiquei pensando no meu filho. Como ele responderia essa pergunta? Shed guardava o coração. É só esse o segredo. Receita simples, nada de lagosta com lágrimas de castor da Manchúria. Arroz, feijão bem temperado. Sabe aquele que você quer comer todo dia de novo? Temperados por Deus. As duas coisas para guardar um coração: palavra de Deus e oração. Especialmente juntando esses dois mundos. Meus irmãos, o tempo corre, eu preciso terminar. Mas veja, não dá para conjugar essas três frases. Por favor, não faça o que o teu coração mandar. A não ser que você tenha examinado muito bem antes o teu coração. Adolf Hitler, fez o que seu coração mandou. Não preciso te contar a história não, né? Joseph Stalin, que dizem os pesquisadores mais modernos, conta 60 milhões de mortos na sua caderneta. Stalin fez o que seu coração mandou. Pieter Botha, líder do apartheid na África do Sul, aquela coisa que a gente custa aqui que um ser humano consiga fazer, de tão vil que é, fez o que o seu coração mandou. Não faça de partida o que o seu coração mandar. A gente vê esses serial killers que são celebrados na mídia, porque a mídia celebra sempre o que não deve. Outrora o maníaco do parque, depois o maníaco não sei das quantas. Pessoas com doenças daquilo que chamamos alma e que têm por doença uma incapacidade de uma rédea a segurar-lhes os impulsos do coração. O maníaco do parque matava porque ele estava fazendo o que o coração dele mandava. É claro, e eu digo também no livro, você pode me dizer, pastor, e a Madre Teresa de Calcutá? E o Martin Luther King? E os caras que lutaram contra o apartheid, o arcebispo anglicano da África do Sul, Desmond Tutu? Eu vou dizer para você, eles faziam o que o coração deles mandava. O coração deles era muito bem sintonizado com o de Deus. Por isso a gente vê que dá certo e Deus aprova, impulsiona e fala: isso, meu filho, vai, está batendo no compasso da minha vontade. Eu nessa noite preciso te perguntar, como é que está o teu coração? Você tem guardado o teu coração? O jeito prático de fazê-lo, porque já vimos, né, na entrelinha, você perde quando ele se molda a qualquer outro molde que não de Deus. Resumindo, não é? É assim que se perde o coração. Quando no leilão, alguma força que não é de Deus compra o teu coração e consegue levá-lo. Cantamos aqui hoje, não é? Já tem um Senhor absoluto reinando sobre. Fechou, não tem mais para ninguém. Mas isso é uma experiência de renovação diária. Para guardar o coração, oração e palavra. É assim desde sempre. Ah, pastor, mas não tem um pó de pirim-pim-pim, um livrinho daqueles 10 passos para guardar o coração? Não, não tem. Não acredite em nenhum livrinho que diga que tem 10 passos para isso, 10 passos, até porque você não sabe que distância que você está das coisas. Não é? Mas você escreve um livro, é verdade. Eu estava na La Selva agora viajando, 15 passos para enganar seu chefe. Ah, que desgraça. Eu perguntei para a moça, vende? Ela falou, você não faz ideia. Esse era o nome do livro, 15 maneiras de enganar seu chefe. E vende, na La Selva, selo da Elsevier, uma editora consagrada por produzir livros para o mundo aí da administração. Meu irmão, o mundo da administração, ele fala de coisas que são maravilhosas, quando funcionam. Esse papo de assertividade, resiliência, balanço scorecard, análise SWOT, 5S, escuta empática, é uma maravilha. Aonde te pagam, te cobram e você é obrigado. Mas aonde o seu coração tem liberdade de escolha, o que vale é saber se ele está bem guardado. No teu chefe, você não dá um descompasso e manda ele chupar prego, porque no outro dia você está na rua. Aí você chega em casa, a tua esposa errou um pouquinho do sal, e ela leva tudo que o chefe não pôde levar. Isso mostra que você pode ter um monte de diploma e curso, mas coração guardado, complicado. Tempo para o filho, relacionamentos, habilidade para perdão, mora tudo no coração. Então eu quero terminar dizendo,
Muita gente reclama que não tem tempo para ler. E eu vou dizer para você, seja você quem for, se você é um dos que fala isso, eu quero te dizer com todo carinho, é mentira. Você tem o mesmo tempo que eu e que a humanidade inteira. Desde que o homem pecou e o mundo é mundo, o dia tem 24 horas. Você tem que escolher o que você vai fazer com elas. E me entenda, por favor, eu pessoalmente, só por uma questão de... Eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp, eu não tenho internet em casa. E não tenho televisão. E as pessoas dizem, puxa, você deve ser muito triste. E vocês percebem, eu estou num poço de miséria, de tristeza, não é? Os meus alunos me falam, assim, não, professor, você não tem Facebook? Nossa, parece que eu não tenho bunda para sentar na cadeira e dar aula. Eu falo, tá, mas hein, eu tenho alma, eu tenho coração, eu tenho espírito, eu tenho a salvação, eu tenho Caterina Gaviões da Fiel, eu tenho um monte de coisa. Ai, você não tem WhatsApp. Eu entendo, tem as suas coisas boas, confesso, tenho dificuldade demais de ver coisa boa nessas coisas. Acho que a humanidade continua se mediocrizando um monte, nunca foi tão bem informada e tão estúpida nas suas reações. E, de novo, ou eu estou lendo tudo errado e vendo tudo errado nos jornais que leio, nos poucos que assisto, ou parece que é mais ou menos por aí. É lógico, a culpa não é de um instrumento, mas do coração que se dá a ele, sim. A maioria de nós, se lêssemos 30%, 40% menos do que lemos na tela do maligno, do satanás de bolsa aí que a gente carrega, quem carrega, 30% já seria um tempo, me parece, bem interessante para ler a Bíblia. Eu escrevo no Facebook da minha igreja, como eu não tenho nada disso, olha a função que é. O menino me acorda às 7 horas da manhã, me manda um e-mail, liga para mim para dizer que mandou e-mail. Aí eu vou na janela para pegar um gato do e-mail da padaria do lado lá, que o cara me autoriza, porque eu não quero ter aquilo em casa, eu já trabalho com aquilo quando eu estou fora. E aí quando está pronta a mensagem eu mando, e é o versículo de um comentário todo dia no Face da igreja. Eu fico impressionado com a pouca frequência e o tal do curtir que se dá aos textos bíblicos. Se fosse por produtividade, e eu vejo lá que por dia 6 ou 7 curtem aquilo, nunca eu escreveria. Mas sabe por que eu escrevo? Pela mesma razão, porque 6 ou 7 veem aquilo. E eu tenho certeza que se eles virem aquilo com o coração, como eles têm falado para mim constantemente das experiências, pode transformar a vida deles. Não porque eu estou escrevendo, é porque a gente está comentando a palavra de Deus. Oração e Bíblia. Tudo bem, o tempo realmente é curto para a gente corre. Junta essas duas coisas. Ora com a Bíblia. Não precisa ser só assim, mas eu queria te sugerir uma experiência com isso. Na história da igreja, isso era uma prática comum. Os teólogos chamam de lectio divina, a leitura orante. E eu termino dando um exemplo prático aqui para você, de como é que se faz isso. Pega um texto bem conhecido, Salmo 23. Todo mundo sabe. Quando eu vou pregar no Salmo 23, eu falo, irmãos, vamos ficar em pé, abrir as nossas Bíblias e ler o Salmo 23. Tem crente que me olha com aquela cara assim, lê, esse Salmo é para os fracos, não é? Eu sei de cor. Esse eu sei de cor. Se eu for até o último versículo, normalmente ele dá uma pipocada. Mas os 2 primeiros ele manda no peito. É verdade, a gente conhece o texto. Está escrito em tudo que é canto, não é? Boteco, porta de bordel. Esse salmo está escrito em todo lugar, não está? Tá. Eu fui do mundo bem imundo. Eu vi esse salmo escrito onde vocês menos imaginam. A questão é, e aqui dentro no coração? Vai estar escrito no coração de quem? De quem lê? Negativo. De quem mais do que lê, deixar que ele seja prensado lá. Então você está lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Antes de você avançar, dá uma paradinha. Senhor, está escrito aqui, e eu quero orar com a Bíblia, a tua palavra, eu quero orar sobre a tua palavra. Palavra tem poder? Tem, essa tem. Essa tem. Dos humanos não, nenhum poder. Essa tem. Essa é todo poderosa, é a boca de Deus falando. E o Senhor está dizendo aqui que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu preciso conversar com o Senhor. Está me faltando, o Senhor sabe. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu vou voltar para o meu trabalho. Eu estou tendo aquele problema lá com Paulo. Eu já estou odiando ele, para ser bem franco, não adianta eu esconder isso do Senhor. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está me faltando paz, está me faltando capacidade de perdoar aquele cara. Deus, o crente da história sou eu não posso sucumbir a isso, eu preciso que o Senhor me ajude. Se o Senhor é pastor, e eu sei que o Senhor é, o Senhor já foi outras vezes na minha vida, o Senhor já foi na história do teu povo, de página a página aqui são atos de um pastor que ama as suas ovelhas, eu vejo na vida dos meus irmãos, eu preciso dessa sua virtude de pastor que zela por almas agora. Eu estou precisando. Fala comigo, o que eu faço para essa situação mudar?
Sacou o que é ler, orar com a Bíblia? É isso. Nas tuas palavras, no teu jeito. E eu vou te falar uma coisa. Isso a Bíblia promete. Tem um monte de pataquara que está aí, especialmente pregada na televisão, determina, decreta, isso é papo furado. Não é? Furadaço. Acha isso uma vez aqui nessa Bíblia. Olha, a caminha é grande, hein? Acha uma vez isso como é pregado aí, eu como ela inteira, e você pode chuchar a pimenta antes. Como ela inteirinha. Isso é mentira, isso é teologia do inferno. Ah, como a vida seria boa se fosse assim. Resolvesse por palavras. Puxa vida, como é que o irmão chama mesmo? O Yuri, eu lembrava do Yuri do papo nosso da última vez e puxando o nome aqui. Aí eu falo, Yuri, como é que você está de grana? Ele fala, pastor, se virar de cabeça não cai uma moeda. Estou duro como eu nunca tive. Eu falo, então, nós vamos começar a profetizar esse negócio aí. Daqui até o fim do ano eu só te chamo de milionário, não é? Para não ficar ruim, eu chamo milionário Zé Rico, milionário Zé Rico, milionário Zé Rico. E você me chama de fininho. Claro. E no fim do ano nós vamos trocar presentes, não é? O Yuri, podre de rico, e eu, Eliabe. Não é? Vocês estão rindo, mas isso é pregado, isso é mentira. Se palavras fossem força de poder autônomas, elas seriam o próprio Deus. Sabe, eu até me cuido, porque às vezes quando eu digo isso é teologia de budista, porque o budismo tem uma parte do budismo, mas nem o budismo faz isso achincalhando tanto como eu estou colocando aqui, que é feito por um monte de pregador. Meu irmão, o que você precisa é a palavra de Deus tomar conta do seu coração, porque é lá que mora a fonte da vida. A Bíblia diz, esse dia eu estava escrevendo sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é bondade, longanimidade. Aí uma frase curta para traduzir o que significa aquilo, que são palavras que a gente não usa no cotidiano, não é? Assim, uma longanimidade. Deve ser longo, o cara é alto, né? O Eliabe tinha longanimidade, diz o texto aqui. Se você não sabe o que é, você não se compromete. Mas veja, é fruto do Espírito. Você tem que se comprometer com esse negócio. É bom. Então o exercício é esse. Eu coloco lá o nome da virtude, em 3 linhas lá o que ela significa, um exemplo bíblico onde ela aparece na vida de alguém, e é cá, claro, o espaço em branco para você responder. E eu? E eu? Sozinho. Lá no seu quarto, lá no secreto. E eu, como é que estou quanto à longanimidade? Quanto à paz? Quanto ao domínio próprio? E os outros todos? Percebe? A ideia é favorecer esse exercício de orar com a Bíblia. Tem gente que fala para mim sinceramente, pastor, eu vou orar, deu 5 minutos, eu já não tenho mais pelo que orar. Eu me perco, a mente voa. A mente voar na oração é impressionante, né? Misericórdia. Você começa orando pelo acampamento dos jovens. Oh, Deus abençoa o acampamento. Você está no fogo. Deus abençoa o acampamento, ajuda os jovens, prepara a Kombi, pronto. Foi embora a oração. Aí a Kombi quebrou 15 vezes no último mês. E pior que o mecânico já não quer mais fazer fiado. E você vai embora, até você voltar para orar pelo acampamento. Veja, isso não é defeito, viu? A vida está pedindo passagem. Mas muita gente, quando vai numa dessa, nunca mais volta. Então essa é parte da oração, e que bom que a vida dá agenda. Mas até nesses casos, tenta trazer para a palavra, ora com a palavra. Essa semana eu acordei num dia que eu sabia que ia ter desafios especiais, para além de todos, e fui ler Efésios, a armadura de Deus. Falei, Deus, eu quero pedir especialmente por uma das peças da armadura. Capacete da salvação, que nos protege contra os dados inflamados do inimigo. Porque daqui a pouco eu vou ouvir dado inflamado de tudo que é lado. E eu preciso estar consciente da tua vontade para eu não embarcar em nada que não seja o teu querer. Eu preciso do capacete da salvação. Como a Bíblia diz, é para você, Marcelo, usa. Orar com a Bíblia, orar com a palavra. Eu termino aqui e peço a Deus que, diferente de um coração rebelde, desguardado, à mercê de qualquer outra força, a sua oração pelo seu próprio coração seja a mesma oração do salmista ao final do verso do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Está vendo pensamento e coração juntos? É lá que se pensa, nesse sentido do coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece
os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu comecei falando de Davi aqui hoje. E talvez alguns de vocês tenham pensado assim: pastor, mas o Davi depois pisou na bola, pisou, estourou, rasgou, fez tudo que podia com a bola, né? É verdade. Adúltero, homicida, uma história complicada. Porém, diferente de Saul, ganhou por aquela presença do Espírito que foi prometida no dia da sua unção, a capacidade de ter um coração maleável, ainda que humano e teimoso. Deus um dia, sabendo do que ele tinha feito, e só ele e Deus sabiam, porque quem mais sabia não ia falar, está tudo na manga dele, e se falar morria. Sabendo o que ele tinha feito com Betseba e com seu marido, Uzias, ele, tentando dar uma miguelada, é surpreendido pela visita de um outro profeta. Eu falei, profeta é uma roubada, não é? Natan está em casa, lendo o jornal e tomando chimarrão. Deus diz: ô Natan, dá uma parada aí que eu tenho um negócio para você fazer. Como bom profeta, ele já vai: Deus é com quem? Com o rei ou com o papa? Não, hoje o papa é com o rei. Vai lá, diz para o Davi que ele é um canalha, que ele fez tal coisa, e diz olhando para ele e apontando para ele. Aí eu fico imaginando Natan: Deus, vamos só repassar. O senhor está falando Davi o rei, não é o Davi pedreiro, nem o Davi da mecânica. Não, é o Davi rei. O senhor vai comigo, né? Vou, fica tranquilo. Porque senão, se eu apontar o dedo cai. E vocês lembram da história, né? Veja, quando Natan vai a Davi, ele apela ao que de Davi? Contando uma história, não é? Lembra que eu falei que os mais pérfidos desejos e os mais nobres nascem no coração? Quando Natan contou a história, na hora nasceu no coração de Davi um real sentido de justiça. Quem é o homem que fez isso? Natan falou: Deus, segura, mas lá vai, é tu. Natan diz: tu é o homem. Do coração, onde brotava agora um baita senso de justiça. Pouco tempo atrás, haviam brotados pérfidos desejos. Só que Davi se arrepende, meu irmão. Então, se você está aqui hoje e tem algum problema com o seu coração, talvez um que ninguém saiba, só você e Deus sabem, mas te incomoda, eu quero te dizer: se você deixar Deus tratar, fazer valer para ti a palavra de Deus pelo profeta que diz: eu quero tirar de você o coração de pedra e te dar um de carne, onde minha vontade consiga moldá-lo, modificá-lo sempre que preciso. Olha, eu posso te garantir que tem trato para esse teu coração, hein? Tem trato para esse coração. Não precisa de um transplante, precisa de trato. Nós vamos morrer com esse coração que a gente carrega batendo no peito, e com o coração, nesse sentido também, sede da vida. Não tem como tirar isso. Nós cantamos metaforicamente, como cantávamos há pouco: livra-me de mim. O clássico hino, né? Solta o cara: quando a mão de poder o meu ego tirar. Metafórico. Tirou o ego, morre. Faz parte da existência. Agora, o que eu quero dizer com isso? O mau ego, esse coração vendido. Deus quer tratar o teu coração. E Davi responde a essa tomada de dedo na cara. Lembra onde está a resposta? Salmo 51. O salmo inteiro é a resposta de Davi para esse dedo na cara. E lá no salmo, Davi diz: Deus, o Senhor sabe onde mora toda essa desgraça. Então eu te peço o quê? Cria em mim, ó Deus, fale alto, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Só Deus alcança essa dimensão da existência. Eu termino te dizendo, eu não sei se você sabe, mas quando os judeus escrevem sobre a criação de Deus, eles usam uma palavra específica para isso. Eu posso dizer que o Yuri fez essa caixa, que o Yuri fabricou essa caixa, que o Yuri produziu essa caixa, enfim, todas as palavras sinônimos para dizer que o Yuri fez isso aqui. Mas se só o Yuri soubesse fazer isso e mais ninguém, e eu quisesse dar uma palavra que significa: olha, foi o Yuri que fez, e só ele fez, só ele pode fazer. É um ato de criação exclusivo dele. Os judeus, quando querem falar de um ato exclusivo de Deus, eles usam o verbo bará. Você conhece porque está no primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus. Bereshit
Bara Elohim. O autor do Gênesis, está dizendo o quê? No princípio, criou Deus de uma forma que só Ele pode criar, Bara. Repito, os judeus usam Bara apenas para o ato de criação de Deus, você me entende? Se fosse falar de qualquer fabricou, mas é Deus criando, Bara, é uma palavra sagrada para a religião de Israel. E eu te pergunto, qual a palavra que você acha que Davi usa quando ele está orando aqui e fala, cria em mim, ó Deus? Hein? Bara. É um penitente dizendo, cria, porque se o Senhor não criar, ninguém pode criar. Eu sei a desgraça que está aqui dentro. E se o Senhor não reformar isso, eu não tenho a menor chance. Só o Senhor pode fazê-lo. Isso para nós hoje significa só o Espírito Santo pode fazê-lo. O Deus que mora conosco. Deus presente entre nós. Se não for para te servir, quem sou eu?